pessoal fala muito em cortar gasto, que é correto. Né? Tem que ser eficiente, o Estado tem muitos problemas. Nossa, mas isso deve ser a tua maior dor de cabeça de mas todas. quando você fala em gasto tributário, que é a grana que o rico não paga de imposto, aí o cara fala, peraí, pô, esse benefício fiscal é um direito adquirido meu. Esse incentivo que foi dado aqui para o meu setor, ele tem que ser eterno. Você fala, não, mas foi criado por 5 anos, você quer prorrogar por 50? Cara, não. Mas e como é que eu faço? Então, às vezes, você fica com mais pena do bilionário sabe, do que o cara que tá ali ferrado, cara. O cara não tá conseguindo um emprego, não tá conseguindo botar comida na mesa. Mas tu consegue, de fato, pegar o bilionário, cara? Porque o bilionário, além de tudo, ele é safo. Ele faz sumir, ele joga pra outro lugar, e aí no fim, puta, o imposto sobre... Quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo. Shampoo, porra, aí o cara que paga o shampoo, nossa. Mas Não, vai, dá um o exemplo. pior é que esse cara conhece todo mundo em Brasília. Sim. E o outro ali, né? O cara é bilionário. o Bilionário é outro jogo, né? É outro jogo. É. Mas, por exemplo, olha que coisa maluca. Tinha uma coisa chamada fundos exclusivos, que eram fundos familiares, com centenas de milhões de dólares. E os fundos chamados offshore, que é aquela grana em paraíso fiscal. O Brasil isentava de imposto. O Brasil, com tanto desafio social pela frente, isentava esses caras de imposto. Nós fomos para o Congresso, vários tentaram. Não que eu goste de imposto, mas eu consigo entender a tua lógica, vai. Não, cara, não é questão de gostar. É claro, não é questão de Eu gostar. recebo meu salário, o imposto está descontado no meu lerite. Tem 100 milhões de trabalhadores que tem um desconto na folha. Pô, o cara tem centenas de milhões. Que passa batido. E passa batido. Total. Aí você vai para cima do cara, o cara começa a distribuir meme teu na internet. E aí... Não, Fernando, com todo respeito, o meme é por causa da Shopee, vai? Mas vamos falar dela? Porra. Quer falar dela? Não é por causa da Shopee ou eu tô maluco? Vamos Porra, lá. Quais são os memes? Então, e a taxa levou, Fernando Tachati. Então, vamos falar da Shopee? Que na verdade não é Shopee, né? Tem 3 ou 4 marketplace aí. O que o cara vê hoje quando ele entra na Shopee e paga lá o negócio? O que tem lá? Tem lá o preço do troço, embaixo o preço dos impostos. Então, vamos lá. A primeira coisa que o cara vê lá, ICMS. ICMS não tem nada a ver com o governo federal. Nada a ver. É um imposto estadual. Tá. Então, você não vai chegar se o Tarcísio vier aqui um dia, você não vai chegar para ele. Por que você taxou a Shopee? Porque você nem sabe que ele está taxando a Shopee. O Zema vai vir aqui, você vai falar, você taxou a Shine. Mas foi ele que falou, eu entendo. Você nem sabe que é ele que está cobrando. A grana está indo para o cofre dos estados. Primeira coisa, ICMS é um imposto estadual. Aí alguém vai dizer, daqui a pouco estão ligando aqui, mas tem imposto de importação que é federal. O imposto de importação foi criado, poderia ter sido criado por portaria do Ministério da Fazenda. Não foi. Não foi porque o presidente não quis. Falou, não quero. O Congresso aprovou por unanimidade, inclusive com apoio do PL e do Bolsonaro. Unanimidade, um mínimo de 20% de imposto de importação. Então, olha só. Tu levou a fama... Mas aquela coisa do Goebbels, né? O Goebbels era o ministro da propaganda nazista, né? E ele dizia lá nos diários dele que quando uma mentira grande é contada repetidamente, as pessoas acabam acreditando nela. O que eu estou falando aqui, eu estou falando ao vivo, estou falando para você. Você vai poder checar o que eu falei em qualquer lugar. E eu estou dizendo, o que está lá nos sites de marketplace, ICMS, é imposto estadual de todos os governadores. Não é do Tarcísio e do Zema, é de todos. Os 27 governadores do país cobram o ICMS dos marketplaces. 2, o imposto de importação. Aí o cara vai falar, é federal. Criado pelo Congresso Nacional com apoio de 100% dos partidos, incluindo o do Bolsonaro. Nesse caso não tem nem o que fazer. O Congresso aprovou por unanimidade. Você vai fazer o quê? Tem o que fazer. Não tem o que fazer. Unanimidade. Por quê? Porque o varejo do Brasil estava fechando loja no Brasil inteiro. Quando a gente chegou, as lojas estavam sendo fechadas no Brasil. Mas assim... Puta, eu não tenho esse dado.
Não, mas eu tô te falando. Tá. Aí os caras levaram os dados pro Congresso Nacional e falou, cara, eu não quero... Eu pago imposto. Eu quero que o cara pague o mesmo imposto que eu. Não quero que ele pague mais. Quero que ele pague o mesmo. E aí o Congresso aprovou. Eles sensibilizaram o Congresso. Pô, chegaram com o pedido errado. O pedido certo era, queria pagar menos imposto. Não, ele quer pagar igual. O que o Congresso fez foi nivelar. Então, veja só. Quando você fala uma mentira repetidamente, e aí faz meme, faz isso, faz aquilo, lamentavelmente nós estamos num ambiente virtual que ele não tem filtro, cara. É muito difícil você combater uma fake news quando você tem um exército pago, porque é muita grana. Tem alguns que são pagos, Muita grana envolvida para macular a reputação de uma pessoa. E aí você fala, pô, cara, eu sou professor universitário, casado com uma professora universitária, um cara de classe média, que estou servindo o país. A hora que acabar minha gestão, eu volto para a sala de aula, como voltei quando deixei de ser prefeito. Meu patrimônio é o mesmo de 30 anos atrás, não tem nada nem mais nem menos. E aí o cara resolve invocar comigo e fazer esse tipo de coisa. Cara, eu venho aqui e esclareço. Quem está ouvindo, ele tem toda a condição, não sei quantos milhões de pessoas vão assistir a gente, né? Também não sei. Espero que vários. E aí o que vai acontecer? O cara pode checar o que eu estou dizendo. Eu dei duas informações. Que o ICMS é estadual e que todos os governadores cobram e que o imposto de importação foi criado pelo Congresso Nacional, apesar do Executivo ter mandato para criar ele próprio. E foi criado por unanimidade, inclusive, repito, com o apoio do PL, que é o partido do Bolsonaro. E esses mesmos caras estão zoando na internet como se isso não fosse verdade. E aí, quando você vai informando, a coisa vai arrefecendo. Aí o cara inventa outra mentira. Aí ele não fica satisfeito com a mentira. Aí inventaram a taxa do Pix, aí eu vou dar outra informação. Quem defendia imposto sobre o Pix era o ministro da Economia do governo Bolsonaro. E defendeu publicamente. E não tem nenhum problema nele defender. Ele foi democraticamente, foi para a televisão e defendeu o imposto sobre o Pix. Não passou no Congresso Nacional. O atual governo nunca cogitou, porque tudo que eu cogito fazer, eu anuncio antes. Falou, eu vou fazer isso aqui, eu vou taxar offshore. Os ricos que têm dinheiro fora vão ter que pagar imposto no Brasil. Eu aviso antes. E o que eu defendo, na boa, de cara lavada, porque eu acho justo que o bilionário contribua com alguma coisa, porque o trabalhador que compra, vai no mercado, ou que recebe um olerite e ganha mais de 2 salários mínimos, ele é taxado. Então, o bilionário pode também contribuir com o desenvolvimento do país. Então, eu não tenho problema de defender, inclusive, propostas que possam ser minoritárias na sociedade. Não é pecado você defender coisas que você acredita e que a maioria não acredita. Eu não tenho problema com isso. Inclusive, sou professor de ciência política. Quer dizer, democracia é minha praia, vamos dizer assim, na universidade. E eu fico muito à vontade. Eu não acho que um partido que não ganha eleição é um partido que está errado. É um partido que pode provar com o tempo que está certo, pode vir a convencer as pessoas. E é assim que funciona a democracia. Essa é a beleza da coisa. Então eu não tenho problema. Agora, as informações que eu te dou, elas são checáveis. Amanhã pode ter uma matéria nacional dizendo o Haddad foi no Flow e disse uma coisa que não é correta. Estou aqui à vontade. Boa. Que bom. Bom, isso daí é... Todo mundo que ouve os programas aqui do Flow, geralmente digo pra... Pô, cara, tem que checar mesmo até o que eu falo. Né? Todo mundo. E outra, a gente pode errar. Pode errar. Por isso que falar em público é bom. Porque eu posso, eventualmente, dar uma informação que eu me equivoquei, falei uma coisa que não... Pô, me equivoquei. Porra, eu vou pedir desculpa e falar, porra, Igor, eu me equivoquei, errei aqui. Mas, assim, eu tô exposto ao escrutínio público e não tenho nenhum problema com isso. Bom, na prática, o cara que tá lá no dia a dia, na prática, ele abriu lá o aplicativo do Marketplace e aí começou, agora agora ele sabe exatamente quanto ele vai pagar, porque como era antes, ele comprava e ficava torcendo para não parar lá em Curitiba, né, e chegar sem pagar imposto. Eu já comprei várias paradas que eu paguei imposto, antigamente, 2 anos atrás, e já comprei as paradas que passou direto também, sabe qual é?
a gente ficava meio na torcida. Hoje não tem a torcida, hoje tu já paga direto. A vantagem é que ela costuma chegar, assim, tem chegado bem mais rápido. Tem sido não sei qual que é a ligação de uma coisa da outra, de uma coisa com a outra. Mas na prática, agora o cara tá vendo lá no Marketplace Mas qualquer mercadoria que você comprar, você vai ver o ICMS lá. Se você for numa loja e pedir uma nota fiscal, qualquer loja, vai comprar uma roupa na 25 de março. Você pedir uma nota fiscal, vai estar destacado o imposto que você está pagando. Você vai estar pagando PIS/COFINS. No caso, não tem no PIS/COFINS no caso dessas marketplaces, porque tem um imposto de importação que é vamos dizer, tem uma correlação. E tem o ICMS que é estadual. Mas em qualquer loja que você for comprar, está lá na nota. É que uma cultura interessante que vai se criar no Brasil com a reforma tributária é que isso vai ficar super transparente. Entendeu? Todo mundo vai saber o que está acontecendo. E melhor do que saber quando você está pagando imposto, é saber o destino desse imposto. Se está sendo bem aplicado o dinheiro ou não. Essa é a questão número 1, né? É número 1. A gente não estaria tendo um monte de conversa aqui se, por exemplo, as pessoas, eu pago plano de saúde, eu pago escola particular, mas se eu não precisasse, a gente não estava tendo um monte de discussão também. É isso. Né? Pois é.